Fala pessoal! Bom, este vídeo vai ser revelador, tá? Nele eu vou desconstruir algumas inverdades que são ditas a respeito da análise dos gráficos, de análise técnica, como por exemplo, análise técnica não serve para investimentos de longo prazo, servem apenas para especulação de curto prazo. Isso é uma inverdade, tá? E eu vou mostrar para vocês por quê. Notem que na minha tela existem dois ativos, né? São dois ativos com tempos gráficos distintos, tá? Eu propositalmente eu tirei as informações do gráfico para que a gente consiga enxergar as características desses gráficos. Então vamos notar que tanto em um quanto o outro existem informações de tendência, tempos de correção, tendência, forte correção, onde perde suporte e eventualmente a retomada da tendência de alta, tá? Olhando para essas características, até parece que esses gráficos eles são os mesmos, né? Eles têm basicamente as mesmas características, ó. Topo, topo, topo mais alto, topos mais altos, fundo, fundo, certo? Então eles são muito semelhantes, tá? E aí que está a grande questão do negócio. Por que que esses gráficos são semelhantes? Antes de revelar quais são os ativos e os tempos gráficos, eu vou explicar por quê. Tá? Porque os mercados, os ativos, eles têm propriedades fractais. Tá? O que isso quer dizer? Que os gráficos de menor escala de tempo se juntam com essas pecinhas aqui, se encaixam, tá? Pecinha por pecinha, de menor escala de tempo, para eventualmente formar um gráfico de maior escala de tempo. Tá, mas isso é muita teoria, não é prática. Não, o print que está na tela agora vai mostrar para vocês que isso que eu estou dizendo é a pura verdade. Tá? Então é por isso que. Vamos habilitar aqui de novo as informações. Então, o nome do símbolo, quero que apareça. Último preço do símbolo. Pode colocar a contagem regressiva. E mais importante, vamos colocar aqui a marca d'água. Aplicar a todos. Então, o gráfico da esquerda é um gráfico do Ibovespa de 2 semanas. Tá? Cada barra dessa tem uma duração de 2 semanas. Tá? Eu propositalmente também havia escondido a barra, o eixo X, o eixo horizontal, aqui embaixo para a gente não enxergar. No gráfico da esquerda, toda essa estrutura de preço ela começou em 2016, janeiro de 2016. Todo esse movimento de alta do fundo até o topo foram 94 mil pontos, tá? Enquanto que no gráfico da direita é um gráfico de índice mini índice futuro, na verdade, né? Que é da última quinta-feira, dia 18 de maio, tá? Então notem que a estrutura destacada em azul, não é idêntica, elas são muito semelhantes. E essas são as propriedades fractais do mercado. Se você não souber qual é o ativo e qual o tempo gráfico que você está olhando, como eu provei no início desse vídeo, não dá para saber qual é o horizonte de tempo de cada candle, de cada barra. Tá? Por quê? Por conta das propriedades fractais dos mercados. Tem uma outra coisa interessante, tá? As proporções com que essas ondas de expansão e contração elas se formam. E isso tem a ver com Fibonacci, tem tudo a ver com Fibonacci, tá? Por que tem tudo a ver com Fibonacci? Porque o Fibonacci, através das razões Fibonacci, é possível medir, projetar tanto níveis de projeção no futuro quanto de retração, tá? Então conceitualmente, as razões de Fibonacci elas são usadas por diversas coisas na natureza, como por exemplo a cadeia de DNA, o universo, enfim, diversas coisas na natureza que têm propriedade de expansão e contração usam as razões de Fibonacci para se expandir e se contrair. Tá? Então são dois conceitos principais desse vídeo. São as propriedades fractais e as proporções dos mercados. Tá? Eu vou dar uma limpada nesse gráfico,
porque no começo da transmissão, eu tinha deixado só esses pontinhos amarelos no gráfico, e é por uma razão. Tá? Esses são níveis de preço que eu usei para projetar, para usar o FIB 360, que é um indicador baseado em Fibonacci que eu mesmo desenvolvi, para fazer projeção de preço. E notem o resultado. Então, através da análise de Fibonacci, é possível fazer projeções de preço com alto nível de assertividade. Tá? E o mercado forma pivôs nesses níveis de preço. Olha, vamos atualizar? Ó, esse é o gráfico mais atual, essa é a parte mais atual do gráfico. Tá? Então, esses níveis de suporte e resistência foram projetados com informações de 2016, por exemplo. Tá? E aí, de novo, propriedade fractal. Então, o mesmo indicador que eu usei para fazer essas projeções no gráfico de 2 semanas, eu também usei para fazer projeção de índice de quinta para hoje, por exemplo. Então, são essas mesmas. O indicador é o mesmo, as propriedades Fibonacci, as razões Fibonacci são as mesmas. Tá? Então, em diversas ocasiões, o mercado forma preço neste grid de preço. Tá? Por quê? Fractais e proporções. Tá? E quais são as duas... Vamos atualizar aqui. Ó. E quais são as duas escolas de análise técnica, quais são as duas matérias de análise técnica que nos proporcionam, a possibilidade de entender o contexto da tendência da movimentação de preço, de fractais e da projeção através de grids Fibonacci, né, de razões Fibonacci. São duas, tá? A teoria de Elliott Waves e a análise Fibonacci. São essas duas teorias que nos proporcionam essa possibilidade, tá? De entender o conceito de fractal e aí desmistificando de vez com a história de que análise técnica não serve para investir no longo prazo. Tá? Tela da esquerda, gráfico de 2 semanas. Te dá pontos precisos para entrar e sair de investimentos que seja. Né? Nesse caso, é o do índice Ibovespa, né? Mas funciona para qualquer ativo e em qualquer escala de tempo. Tá bom? Se gostaram do conteúdo, me sigam aqui no TradingView. Valeu!